4h20, bora para a nossa entrevista desta tarde. Vamos falar de inflação, novamente, não temos culpa, né? O assunto é recorrente e o André Brás, economista da FGV, sempre com super gentileza nos atende aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo bem, André? Como é que vai? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. André, antes, a cada vez que conversávamos, ou com você ou com outros interlocutores da área econômica, a gente sempre falava, olha, tem esse segmento de produtos que está pressionando a inflação, tem este movimento que pressiona a inflação, tem esta demanda do exterior que pressiona a inflação. A inflação está acima dos 10% há 8 meses consecutivos e temos mais um recorde isolado neste mês de abril. Em todo esse período, acima de 10%, essa somatória que faz com que cada vez o poder de compra do cidadão fique mais reduzido, algo que era muito, não vou dizer simplório, mas algo específico para a questão do produto e para a vida das pessoas, que precisa ter o carrinho de compras um pouquinho menos vazio do que está tendo hoje, poderia ter sido tomada e o governo, de alguma forma, o Ministério da Economia ou os agentes dessa rede falharam de alguma forma? Olha, tem muitos acontecimentos que não vêm exatamente aqui do Brasil, né? Esse conflito político, primeiro a pandemia, né, que afetou o mundo inteiro, depois o conflito geopolítico, são questões que influenciaram a inflação aqui no Brasil e no resto do mundo e não tem relação direta com medidas que o governo poderia ter tomado, né? Mas é claro que havia um dever de casa a ser feito e tem a ver com a política fiscal. Essa política fiscal retardou muito a recuperação da nossa economia, principalmente no ano passado, né? A questão das contas públicas melhorou um pouco esse ano, mas a gente não sabe exatamente como vai ser no próximo governo, né? Que estratégia o vencedor dessas eleições vai adotar. É importante ter responsabilidade, assim como nós, consumidores, temos que trabalhar com o nosso orçamento, que vem encolhendo, né, nos últimos meses. O governo também tem que fazer um bom dever de casa. Isso diminui a incerteza na nossa economia e atrai investimentos. Então, se isso tivesse sido feito lá atrás, talvez a gente tivesse uma situação econômica um pouco melhor. Talvez a nossa economia tivesse crescido um pouco mais, gerando um pouco de emprego e renda. Mas, mesmo que a gente tivesse crescido mais, né, o desafio continua, porque a inflação ela vem crescendo no mundo inteiro, principalmente em economias mais sólidas. E os grandes vetores, né, são os energéticos, né? Primeiro os combustíveis fósseis, né, que vem subindo no mundo inteiro, e depois a energia, que aí é uma questão doméstica, né? Nós tivemos aquela crise hídrica no ano passado, que fez a energia elétrica subir muito de preço, e também promoveu algumas quebras de safra, né? Cana-de-açúcar, café, soja, milho, foram itens lesados aí por aquele período de estiagem que foi muito longo. Então, há uma soma de fatores aí que colocou a inflação nesse patamar e o governo não pode se isentar de sua responsabilidade. André, boa tarde. Ontem a gente falava aqui sobre... nós temos uma economia indexada, você até em outra ocasião já disse isso aqui, né? Muitos preços que sobem sem uma razão econômica direta, sem uma causa direta. Há uma mentalidade de indexação. E nos anos 80, e eu vivi bem esse período, você tinha ali a cultura inflacionária, que vai além dessa mentalidade indexadora, né? Então, o sujeito de repente fala, mudou o mês, ou mudou a semana, ou subiu não sei o quê, ou faz 2 dias que eu não aumento o preço aqui do pãozinho com manteiga. E as coisas iam subindo. E as pessoas perdiam completamente a noção do que era caro, do que era barato. Claro que era uma coisa diferente, era uma hiperinflação. Estamos falando em vários zeros, né? Muitos dígitos. Você enxerga o risco da volta, que é uma coisa meio subjetiva, é difícil mensurar isso, mas o risco da volta da cultura inflacionária? Não, de jeito nenhum. Mas a persistência da inflação em patamar mais alto, ela começa a desancorar as expectativas. A gente estava falando de indexação e tem um outro fenômeno que é a inércia, que é a expectativa
dos agentes econômicos, né? Eu começo a achar que a política monetária não vai levar essa inflação para a meta e já começa a me antecipar a própria inflação que eu espero no futuro, já começa a subir meu preço. E isso acaba desancorando as expectativas e tornando mais difícil que a autoridade monetária leve essa inflação para a meta. Isso é um risco, sim, né, que a gente corre. Então, por isso que o esforço da política monetária agora é no sentido de dizer, olha, estamos comprometidos com a meta, né? Na última reunião do comitê já houve um aumento de juros que já era esperado, né? Já havia essa informação no radar e já abriu espaço para um novo movimento de juros. Então a autoridade monetária agora vai ter que decidir o seguinte, se ela vai deixar essa taxa de juros mais alta por um período mais longo e se além disso ela vai também aumentar mais a taxa básica de juros. Para a reunião de junho parece certo que a autoridade monetária vai aumentar essa taxa básica em 0,5%. Levando o juro aqui para 13,25 ao ano. Além desse prazo, vai depender de uma série de fatores que a gente não tem exatamente condição de antecipar. E essa questão da inércia, que são as expectativas, que a gente via muito lá no período de hiperinflação, a pessoa correndo atrás de ajustar seus preços antes da inflação ameaçar seus custos, de certa maneira começa a acontecer porque a gente já vê movimento na expectativa de inflação além de 2023. Então, a gente já tem lá em 2024 revisões para cima da inflação, da expectativa de inflação. Isso é um contágio perigoso, né? Então, a autoridade monetária tem que ser bem assertiva agora, usando estrategicamente o juro, não só subindo, como esticando o prazo de uso dessas taxas de juros mais altas, né? Alongando o uso para que a inflação realmente perca, né, o seu fôlego e convirja para a meta no menor prazo de tempo possível. André, você já expôs aqui em outras ocasiões sua opinião, que você agora reitera, né? A necessidade do Banco Central manter essa linha, que, convenhamos, ele não tem muito mais o que fazer. E, embora, claro, haja sempre o alerta de que as causas atuais da inflação brasileira, aquelas que são endógenas, né? Elas não têm a ver com demanda. Então, é claro que a taxa de juros não tem efeito sobre o preço do petróleo, etc. É para mexer com expectativas. Você já nos explicou isso aqui. Agora, por outro lado, André, você como economista sabe disso muito bem. Nós temos aí o país mais rico da América do Sul com um salário mínimo que hoje ganha só o da Venezuela, que é um caso à parte, uma distopia. E ao mesmo tempo, uma renda média cada vez menor. Houve perda da renda média do brasileiro. E a inflação faz com que essa perda seja ainda maior, ou seja, o poder de compra vai desabando, o poder aquisitivo desabando. O salário, ainda que com reajustes pequenos, nominais, em termos reais, ele vale cada vez menos. E o risco e a dúvida do investidor, investir ou não, até porque não só as famílias, mas também as empresas estão fortemente endividadas no Brasil. O quanto essa política de ir subindo a taxa de juros aumenta ainda mais esse problema, na sua opinião, André? Aumenta muito. O efeito colateral de você subir juros é você crescer menos, né? Mas o problema, o principal problema que nós temos para enfrentar no momento é a inflação mais alta, porque ela acaba corroendo o poder aquisitivo dos menos favorecidos, né? Agora, o resgate do investimento depende também da política fiscal, né? O próprio governo, cuidando bem de suas contas públicas, ele vai conseguir investir mais na atividade econômica do país, convidando o setor privado para fazê-lo junto. É muito difícil você convidar o setor privado para investimentos de longo prazo sem a participação do setor público. Mas no momento que você consegue sanear as contas públicas e recuperar o investimento público, isso você acaba crescendo mais rapidamente a economia. Então, enquanto o governo permanecer algemado, sem cuidar de suas contas públicas, ele atrasa seu papel em resgatar, em gastar dinheiro para aquecer a atividade e retarda uma recuperação econômica mais forte, né? Se depender só do setor privado, isso não vai acontecer tão cedo, mesmo que o Banco Central já comece a cortar essa taxa de juros no início do ano que vem, né? Contrariando a minha expectativa, né? Ele vê, enfim, que a inflação finalmente se controlou, né? O cenário de riscos não era tão
tão complicado assim, os preços começaram a desacelerar, ele antecipa esse corte para favorecer a retomada do investimento privado, mas sem a participação do setor público, isso não vai acontecer na robustez que a nossa economia precisa para crescer mais de 1% ao ano. Então, enquanto só depender do setor privado, né, e as contas públicas andarem aí no vermelho, né, sem uma grande transparência, a nossa economia não vai crescer de fato. E a gente vai passar uma década colecionando PIBinhos, né, PIBs em torno de 1% ou abaixo desse patamar, como espera para esse ano. Então, eu acho que a recuperação das contas públicas é fundamental para a gente ter crescimentos, uma taxa de crescimento mais alavancada nos próximos anos. André, falando sobre política versus economia, quando o ex-presidente Lula fala que vai colocar no chão a reforma trabalhista, o mercado se manifesta, aí a bolsa cai, o dólar sobe, ou quando Paulo Guedes, que não se sabe se será ministro, não se sabe nem se ele é ainda ministro da Economia, mas fala que as privatizações vão acontecer de maneira acelerada ou outras atitudes serão tomadas, coisa que não aconteceu na medida que o governo poderia ter agido, como você mesmo disse. Aí o Ciro Gomes diz que, em entrevista, que ele é considerado pelos bancos o inimigo número 1, é considerado como um inimigo. Como é que o mercado tem reagido às línguas dos principais candidatos na corrida presidencial? Só aumenta a incerteza. Promessas de eleição são complexas e a gente tem que avaliar se essas promessas são factíveis. Então, tem muitas que não são reais, né? Não dá para fazer rapidamente uma revisão nessa reforma trabalhista, né, sem impactos. Então, eu acho que esse é um ruído muito desagradável que aumenta mais a incerteza, porque, de fato, a gente só pode contar com o que é dito nesse momento, mas avaliar as condições de realização dessas promessas é fundamental para a gente ver o que é factível, o que não é e o que de fato pode sair, né? Eu acho que esse debate tem que se aprofundar um pouco mais, e ele vai ser mais aprofundado no segundo semestre, né, mais próximo às eleições, e daí a gente vai poder tirar a conclusão sobre os riscos, né, que os candidatos impõem à nossa economia, né? Quem de fato vai trabalhar com o pé no chão e tentar fazer uma política de reconstrução do país, e quem realmente só está tentando chamar a atenção para ganhar votos nas eleições. André Braz, economista da Fundação Getúlio Vargas, que sempre nos atende aqui na Rádio Bandeirantes. André, grande abraço, muito obrigado pela conversa aqui, até uma próxima. Até uma próxima, uma ótima tarde para vocês e para os ouvintes. Valeu. Agora 4h33. Rede Bandeirantes de Rádio.